Graça e paz a todos. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que se junta a nós em mais uma transmissão. E eu oro para que nesse dia o Senhor possa conceder a você um momento precioso de adoração em família. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Assim como nós temos feito todos os anos, neste ano também teremos uma série sobre a igreja. O nome da nossa série chama-se Igreja Discipuladora. Depois falarei mais sobre isso, mas a princípio eu queria mostrar para você quais são as nossas sugestões de leitura em relação a essa série. Gostaríamos de indicar o livro A Treliça e a Videira. Além dele, o livro Discipulando com a Bíblia e também o livro Qual é a Missão da Igreja. Todos esses três livros são da editora Fiel e você pode encontrá-lo facilmente nos sites de venda. Então nós queremos de fato encorajar que você aproveite esse momento de quarentena para investir em leituras que sejam de fato edificantes para a sua vida. Irmãos, como eu havia dito anteriormente, hoje vamos iniciar mais uma série, Igreja Discipuladora. A proposta é que iniciando hoje e durante todo o mês de junho, nós vamos refletir sobre a identidade discipuladora da igreja. E a minha oração é que o Senhor use essa série de mensagens, assim como tem feito ao longo de tantos anos, para nos despertar quanto à nossa natureza enquanto igreja do Senhor. Nessa primeira mensagem de hoje, eu quero pensar com você acerca da questão: por que fazemos discípulos? Qual é a razão que nós temos para assumir esse compromisso de fazer discípulos de todas as nações? E é claro que num primeiro momento, diante de uma pergunta como essa, nós podemos responder que o principal motivo para nós fazermos discípulos é porque é justamente isso que o Senhor Jesus nos ordenou. É exatamente isto que está no texto da grande comissão: vão e façam discípulos de todas as nações. E de fato, só este mandamento, por si só, já seria suficiente para que cada um de nós dedicássemos toda a nossa vida com diligência à tarefa de fazer discípulos. Mas eu creio, irmãos, que nós também poderíamos pensar além e pensar por que o discipulado dos povos é tão importante para Cristo, a ponto dele fazer disto a grande comissão para a sua igreja. Por que será que a grande comissão não trata da redenção da cultura, não trata da renovação das cidades, ou não trata também da promoção da justiça social? Embora todas essas questões tenham a sua importância, elas não estão no cerne da grande comissão. E também não foi a isso que nós sabemos que os apóstolos e a igreja em seus primeiros dias se dedicou. O cerne da grande comissão é fazer discípulos. O que eu queria compartilhar com você nesse dia é que a palavra de Deus nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que há uma grande narrativa que fundamenta a grande comissão. E o meu desejo é ser usado por Deus para ajudá-lo a entender que a história da redenção oferece o contexto adequado para que nós possamos entender a natureza discipuladora da Igreja de Cristo. Nós vamos então, neste momento, nos debruçar sobre um texto bíblico. Eu vou tecer algumas explicações sobre ele, vou buscar fazer algumas aplicações relacionadas ao discipulado, mas o meu maior desejo é que ao final dessa exposição, nós terminássemos com a convicção de que nós fazemos discípulos não apenas porque Jesus nos ordenou isto, mas que nós devemos fazer discípulos porque o objetivo de Deus para todo o mundo e para toda a história da humanidade é glorificar o seu Filho amado por meio de um povo que ele resgatou e transformou.
Nesse sentido, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia e nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 17. Leamos então. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, os anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Oremos ao Senhor pedindo a sua condução. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. E Pai, queremos pedir a Tua bênção, não apenas sobre essa mensagem de hoje, mas queremos pedir a bênção do Senhor sobre essa série de mensagens, sobre a Igreja Discipuladora. Pai, que o Senhor possa usar essas 5 mensagens para promover um despertamento missional em nossa igreja. Faça, ó Deus, com que cada membro da IPBE sinta a necessidade e sinta a capacitação do Espírito para se engajar na missão de fazer discípulos. Apesar, ó Deus, das nossas inabilidades, apesar, ó Deus, da nossa fraqueza pessoal, mas que o Senhor possa nos fortalecer enquanto servos, enquanto missionários, para fazermos a missão sem temor. Que haja, ó Deus, intencionalidade na nossa vida e que haja o desejo de sermos usados por Ti para fazer discípulos. Ó Pai, eu quero também pedir a direção do Senhor na exposição dessa palavra. Que o Senhor tome a minha vida, que o Senhor me conduza ao longo desse texto e que eu possa, ó Deus, ajudar os meus irmãos a perceber aquilo que é importante, que eu possa ser conduzido pelo Senhor como porta-voz de Ti, e que o Teu Espírito Santo faça a sua obra, e que opere, ó Deus, no coração de cada pessoa que me ouve neste dia, enchendo o seu coração de receptividade para ouvir a palavra com atenção, e de disposição para obedecer à voz de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, é o que nós Te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, esse com toda certeza é um dos textos mais belos que nós temos no livro de Apocalipse. Depois que o apóstolo João registra as sete cartas, depois que o apóstolo João registra a visão que ele teve do trono de Deus e do livro que estava selado de tal forma que apenas o Cordeiro foi digno de abrir os seus selos, e especialmente dos horrores que se seguiram à abertura destes selos, nós chegamos agora ao capítulo 7. E o que temos aqui é uma visão gloriosa
da igreja triunfante de Cristo adentrando as portas da eternidade. E o primeiro aspecto dessa visão, que eu quero chamar a sua atenção, é a celebração dos salvos. O versículo de número 9 descreve a igreja de Cristo como uma grande multidão que ninguém podia contar. Pense comigo, se a palavra multidão já se refere a uma grande quantidade de pessoas, imagine então o que o apóstolo não quer dizer quando ele usa a expressão uma grande multidão. E antes que alguém se atreva a perguntar, João, quantas pessoas eram? Ele diz, era uma grande multidão que ninguém podia contar. Em seguida, esse mesmo versículo nos fala da origem desta grande multidão. Diz o texto que ela procede de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Portanto, sabemos aqui que não se trata de uma etnia especial. Não se trata de uma casta superior de seres humanos. Não se trata tampouco de uma camada privilegiada da sociedade. A grande multidão dos salvos é uma comunidade universal, multiétnica e multicultural que foi chamada por Deus dos quatro cantos da terra. E tudo isso, meus irmãos, nos remete a uma promessa que Deus havia feito a Abraão muitos séculos antes de que o apóstolo João tivesse essa visão. No livro de Gênesis, em seus 11 primeiros capítulos, nós temos a história da criação e da queda. Quando nós chegamos no capítulo 11, encontramos a história da Torre de Babel, aquele evento em que Deus puniu a humanidade pela sua rebelião, confundindo a sua língua e os dispersando por toda a terra. No capítulo seguinte, o capítulo 12 do livro de Gênesis, nós lemos a história de quando Deus chama um homem chamado Abraão para estabelecer com ele uma aliança eterna, para revelar a este homem o seu pacto da graça. E estava incluído neste pacto a promessa de que dele procederia uma grande multidão, uma grande descendência, um grande povo, que seria tão numeroso quanto as estrelas no céu. E a promessa também dizia que a partir de Abraão e da sua descendência seriam abençoados todos os povos da terra, prenunciando desta forma uma reversão da condenação do evento de Babel e a redenção também para todos os povos da terra. Assim, meus irmãos, quando nós chegamos a esse texto de Apocalipse e lemos a descrição da comunidade dos salvos como uma grande multidão que ninguém podia contar e oriunda de todas as nações, tribos, povos e línguas, sabemos que com certeza este é um claro cumprimento da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão. Além disso, o versículo 9 ainda traz uma observação que é muito significativa. Neste versículo nós lemos que a grande multidão foi vista em pé, diante do trono e do Cordeiro. Ora, no capítulo anterior do livro de Apocalipse, nós já vimos que quando abre-se o sexto selo, o trono de Deus é retratado como um lugar terrível. Capítulo 6 de Apocalipse, o trono de Deus é o lugar da sua ira contra todos os moradores da terra. E a coisa é tão terrível que diante do trono os homens gritam em direção às montanhas e gritam também em direção às rochas, dizendo: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Mas aqui, meus irmãos, no capítulo 7, a grande multidão dos salvos não sente esse pavor diante do trono. A cena mostra que eles têm livre acesso à presença de Deus e, por esse motivo,
assim como o Cordeiro e outros seres celestiais, a grande multidão dos salvos é vista em pé diante do trono. E por fim, para expressar a atmosfera festiva dessa visão, a grande multidão é descrita com vestes brancas e segurando palmas, como se eles estivessem na celebração da festa dos tabernáculos, sobre a qual nós já conhecemos bastante no Antigo Testamento, quando o povo de Deus construía cabanas com ramos de palmeira para relembrar o tempo em que eles peregrinaram no deserto, morando em cabanas, mas ao mesmo tempo para celebrar principalmente porque durante esse período difícil eles foram sustentados e eles foram protegidos por Deus até chegar na terra da promessa. E de fato, essa grande multidão de Apocalipse 7 também peregrinou na terra por algum tempo. E como aqueles peregrinos do deserto, eles também sobreviveram às tribulações que lhes foram impostas unicamente por causa da graça de Deus que os sustentou. E é por tudo isso, meus irmãos, que no versículo seguinte, versículo 10, os salvos louvam a Deus em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E em resposta, os seres celestiais que também fazem parte daquela cena declaram que o louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus. O que podemos então aprender com essa cena apocalíptica? Eu creio, queridos, que ela nos ensina, antes de tudo, que a glória da salvação dos eleitos, ela pertence somente a Deus. De tudo que a igreja poderá dizer ao longo de toda a eternidade, de todas as coisas pelas quais o povo redimido de Cristo desejará louvá-lo pelos séculos dos séculos, esse texto nos mostra que o maior desejo da igreja será reconhecer publicamente que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Diante da grandeza da salvação que essas pessoas receberam, diante de tantos livramentos que eles tiveram ao longo da sua peregrinação e diante da forma como foram sobrenaturalmente preservados pela graça de Deus, a resposta imediata da igreja, quando adentra os portais da eternidade, não é outra, senão declarar que não há nenhum outro nome a quem possa ser creditado nenhuma parcela de reconhecimento pelo fato de que eles foram salvos da sua perdição, a não ser reconhecer que isto se deve unicamente àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. O fato, meus irmãos, é que na eternidade não haverá um salvo sequer louvando a si mesmo por haver conquistado a sua salvação ou mesmo por haver contribuído para ela de alguma forma. Seja através do sacrifício pessoal, seja através da sua religiosidade, da prática da caridade, da experiência do sofrimento, das penitências ou até mesmo de sucessivas reencarnações, nada disso. Na eternidade também não haverá espaço para louvor de mediadores humanos, de medianeiros ou como quer que você chame. Não existe isso. Quando nós observamos a Bíblia, você vai ver que todo o louvor dos salvos por toda a eternidade se dá unicamente a Deus, a quem pertence a salvação. E também é importante que se diga que a salvação de um pecador que seja, ou de uma grande multidão de pecadores, não se deve a igrejas, não se deve a denominações, não se deve a líderes religiosos, nem a sistemas teológicos. Tanto quanto podemos dizer que a salvação de homens e mulheres de todos os povos não se deve ao trabalho diligente das agências missionárias, nem mesmo dos missionários das suas equipes, mesmo aqueles mais destacados, que pela sua bravura, pelo seu compromisso com a causa do Evangelho, tiveram as suas biografias registradas na história das missões.
Porque no final de tudo, o que vai ficar bem claro é que a salvação pertence unicamente a Deus. E isso, irmãos, deve nos lembrar que apesar de nós costumarmos falar da grande comissão como sendo a missão da igreja, ela é sobretudo a missão de Deus. Pois foi Deus que desde os tempos da eternidade, de uma forma soberana e de uma forma graciosa, Ele escolheu aquelas pessoas que iriam herdar a salvação. E por causa deles e para a sua glória, Deus tem implementado ao longo dos séculos um plano redentivo. Foi Deus também quem enviou o seu Filho para morrer numa cruz em favor dos eleitos. E é Deus que hoje mesmo, na pessoa do Espírito Santo, aplica os benefícios da salvação na vida daqueles que lhes pertencem. A missão é a missão de Deus, porque antes de tudo, desde o Éden, Deus, quando o homem pecou, foi quem primeiro saiu em busca deste homem perdido e lhes pregou o Evangelho, anunciando para eles, em linguagem humana, a oferta, a promessa do Evangelho de que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Foi Deus também que ao longo dos séculos enviou os seus servos profetas para entregarem a mensagem da salvação no meio de uma geração de homens rebeldes e de homens de coração endurecidos, até que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo como a expressão exata do seu ser, como a palavra de Deus encarnada. E depois disto, o Senhor envia agora a sua igreja na autoridade do Cristo glorificado e no poder do Espírito Santo, para que nós sejamos colaboradores de Deus em sua missão. Como diz Paulo, no ministério da reconciliação, nós somos cooperadores de Deus. De fato, meus irmãos, nós temos um lugar nessa missão, porque o Senhor nos deu esse lugar. E é um privilégio para nós podermos nos juntar à fileira daqueles que já dedicaram a sua vida para fazer discípulos. Mas uma coisa nós não devemos esquecer: esta missão é a missão de Deus e por causa disso toda a glória deve ser dada somente a Ele. Portanto, nós de fato devemos nos dedicar a essa missão, porque antes de tudo é algo que glorifica a Deus. Cada pessoa que se rende ao senhorio de Cristo resulta em mais louvor a Deus. E isso é algo que nós devemos buscar com muita seriedade e com muita intencionalidade. E queridos, além da celebração dos salvos, continuando olhando para esse texto, eu também gostaria de destacar a identidade dos salvos. Na sequência do texto, como se já não fosse o suficiente, um ancião pergunta ao apóstolo: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Obviamente que esta é uma pergunta retórica. O ancião sabe muito bem a sua resposta. Ele está querendo, na verdade, provocar o apóstolo João para lhe esclarecer a visão. E diante disso, João responde com toda a humildade: Senhor, tu o sabes. Ao que o ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe, irmão, que em primeiro lugar o ancião fala da origem desta grande multidão. Ele começa respondendo a questão de onde vieram. Anteriormente nesse texto nós já vimos que, em termos geográficos, o texto já havia informado que esta multidão procedia de todas as nações, tribos, povos e línguas. Mas agora o ancião dá um detalhe que vai além. Ele diz que, em termos históricos, esta grande multidão veio da grande tribulação. E embora essa expressão grande tribulação remeta-nos facilmente àquele período específico de acirramento da perseguição que precederá a volta de Cristo, nós não devemos interpretar esta expressão
de uma forma tão restritiva aqui. Precisamos olhar para ela de uma forma mais abrangente, uma vez que a visão abarca a comunidade dos salvos como um todo, e não apenas um grupo específico de discípulos de Cristo. E de fato, meus irmãos, a tribulação é um elemento comum a toda a história do povo de Deus. Em maior ou menor grau, a Igreja de Cristo sempre experimentou o sofrimento porque sempre ela foi desprezada, ela sempre foi odiada pelo mundo à sua volta. E isso não é algo que ocorrerá apenas no momento específico da volta de Cristo, não. Desde o Éden, há uma inimizade que foi divinamente estabelecida entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E por causa disso sempre houve guerra entre o império das trevas e o reino da luz. O povo de Deus foi historicamente forjado na experiência do sofrimento e na experiência da tribulação. E de fato, a tribulação é algo que nos define e é algo que nos dá identidade. Então, meu irmão, se você é discípulo de Cristo, se você pertence ao Senhor, se você um dia estará no meio daquela grande multidão diante do trono de Deus, você precisa começar a encarar com mais serenidade as tribulações que a vida cristã lhe impõe. Em segundo lugar, a resposta do ancião refere-se à identidade desta grande multidão. Ele está agora respondendo à pergunta: quem são estes? O ancião acrescenta que, além deles terem vindo da grande tribulação, estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ora, o apóstolo já havia observado as vestes brancas no início dessa visão. Mas agora o ancião chamou a atenção dele para a causa de toda esta brancura que se observava nas vestes de toda a grande multidão. Suas vestes eram brancas por causa do sangue do Cordeiro, no qual elas haviam sido lavadas e branqueadas. Você consegue perceber o aparente absurdo dessa metáfora? Imagine o que aconteceria se você tentasse lavar uma roupa em sangue em vez de em água limpa. Você diria que a roupa sairia mais limpa ou mais suja? Com certeza sabemos, sairia mais suja. Afinal de contas, sangue nunca foi alvejante. Mas eu digo que essa metáfora ela é aparente porque, na verdade, a intenção do ancião é apontar para a forma como se purificavam as vestes sacerdotais no Antigo Testamento. Aquelas vestes não eram purificadas com água sanitária, elas eram purificadas pela aspersão do sangue dos animais que eram sacrificados em adoração ao Senhor. Então, quando o ancião diz que as roupas daquela grande multidão estavam brancas, porque haviam sido lavadas no sangue do Cordeiro, ele está mostrando que a identidade deste povo é uma identidade sacerdotal. O ancião está dizendo que toda aquela grande multidão é composta de sacerdotes. E, portanto, eles estavam vestidos daquela forma, não era por acaso que eles vestiam brancos. Vestiam branco porque eles eram sacerdotes do Deus vivo. E mais do que isso, o ancião também está chamando a atenção para a superioridade do sacerdócio que essa grande multidão exercia. As suas vestes não haviam sido purificadas pelo mero sangue de animais salpicado sobre elas. Esta multidão podia se colocar na presença de Deus e tinha livre acesso ao trono de Deus, porque as suas vestes haviam sido completamente lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, meus irmãos, para além das tribulações, que faz parte da nossa identidade, nós precisamos perceber que o exercício sacerdotal também é um elemento essencial, que nos define, que nos dá identidade enquanto Igreja de Cristo neste mundo. De fato, nós somos sacerdotes do Deus vivo.
É por isso que os reformadores ensinavam a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. E esse não é um aspecto de menor importância na nossa identidade, não. Ele é algo central. A função sacerdotal ela é um elemento essencial dentro do próprio plano redentivo de Deus. Quando o povo de Deus foi liberto do Egito, e enquanto eles ainda peregrinavam no deserto em relação à terra prometida, o Senhor lhes deu a seguinte palavra. Deus disse para eles: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Texto de Êxodo, capítulo 19, versículos de 4 a 6. E então você não acha surpreendente que séculos depois, o apóstolo João tem uma visão no qual uma grande multidão é transportada por Deus da grande tribulação para estar diante do seu trono, e ela é transportada, por assim dizer, como sobre asas de águia, e é levada para junto de Deus. E agora essa grande multidão, oriunda de todos os povos da terra, é confirmada como o verdadeiro Israel de Deus, através da investidura em um ministério sacerdotal superior e eterno. E então essa perspectiva nos ajuda inclusive a entender melhor o versículo seguinte. Versículo 15, nós lemos, e o que nós vemos nele está totalmente escrito numa linguagem sacerdotal. O texto diz: por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. O tabernáculo no deserto, irmãos, era uma morada, uma habitação provisória de Deus no meio do seu povo. E aquele tabernáculo representava, entre outras coisas, a grande verdade de que Deus era o verdadeiro rei daquela nação. Mas observe que nem todos os israelitas tinham acesso às áreas internas daquele tabernáculo. Não, apenas os sacerdotes. E dentro da área interna havia um espaço chamado Santíssimo Lugar. Nele estava a aliança, ou melhor, a arca da aliança, e sobre essa arca estava o propiciatório. Este lugar reservado era considerado o trono de Deus no meio do acampamento dos israelitas. E nesse espaço sagrado, nem os sacerdotes, ou nem todos os sacerdotes poderiam adentrar, mas apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. E mesmo assim com grande temor por causa do risco de estar ali diante do peso da glória de Deus em contraste com a sua própria pecaminosidade. Mas o que nós lemos no versículo 15 do texto de Apocalipse é algo completamente diferente. Essa grande multidão de sacerdotes, eles têm livre acesso ao trono de Deus. Eles têm livre acesso à presença de Deus. E por isso, dia e noite, eles estão em seu santuário. Por quê? Porque o Senhor, diz o texto, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E por causa disso, eles podem desfrutar livremente da presença de Deus. No deserto, o povo de Deus, sob a direção de Moisés, estendeu um tabernáculo que funcionou como uma morada provisória de Deus em seu meio. Mas agora, na eternidade, é Deus, é o próprio Deus que estende um tabernáculo sobre o seu povo. E agora, meus irmãos, finalmente Deus e o seu povo redimido estarão eternamente debaixo do mesmo teto. Isso, queridos, é redenção. Isso sim é reversão dos efeitos da queda. Mais uma vez eu quero voltar para a narrativa da criação. Gostaria que você lembrasse das descrições bíblicas do jardim no Éden.
um lugar de exuberância natural, mas isso não é o aspecto mais importante daquele jardim. Quando nós lemos a narrativa de Gênesis capítulo 2, nós corremos o risco de nos perdermos em meio à exuberância natural daquele espaço. E perdemos de vista que o mais importante, o elemento mais valioso daquele lugar era a presença de Deus que podia ser desfrutada livremente. Aquele não era um jardim qualquer, aquele era um jardim onde o Senhor Deus se encontrava com o homem. De forma que não era apenas um jardim, mas nós podemos dizer também que era um jardim santuário. Além disso, pelo fato de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, e ter dado a este homem a ordem de multiplicar-se e de encher a terra, nós temos que estar implícito nisto a missão de estender a presença de Deus através desses seus representantes que se espalhariam e que estenderiam a experiência da presença de Deus até os confins da terra. E é em Gênesis 2 que nós temos as sementes da grande comissão que nós lemos em Mateus 28. Porém, tendo o homem caído da condição na qual fora originalmente criado, ele foi afastado da presença de Deus e, consequentemente, ele começou a experimentar a sua morte espiritual. E este, queridos, foi o grande prejuízo que Adão sofreu. Foi o prejuízo de ter sido expulso do jardim santuário e de não ter mais o livre acesso à presença de Deus. E uma vez estando longe da presença de Deus, Adão e a sua descendência não tinham mais acesso às bênçãos decorrentes de se viver diante dessa presença gloriosa. Então, quando Deus vai implementar o seu plano redentivo, Ele não poderia deixar de fora o livre acesso a essa presença relacional em seu santuário. É exatamente isso que nós agora podemos observar no texto de Apocalipse, da mesma forma como é isso que nós vimos ao longo de toda a Bíblia, de uma forma progressiva. A história da redenção mostra que Deus vai restaurando o acesso à sua santa presença, até que nós chegamos à plenitude desta bênção no livro de Apocalipse. Portanto, queridos, essa visão, eu creio que ela nos mostra mais uma razão pela qual nós podemos nos dedicar à tarefa de fazer discípulos. Ela nos mostra que nós, cristãos, devemos fazer discípulos de todas as nações, a fim de que cada vez mais pessoas possam experimentar a presença de Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Nós devemos nos engajar na missão de discipular pessoas, a fim de dar cumprimento a este mandato da criação e levar a experiência da presença de Deus aos confins da terra. E esse, querido, o discipulado é o método de Deus para alcançar o seu objetivo eterno. É através do trabalho comprometido de uma igreja discipuladora que sai, que vai em busca de homens perdidos, que batiza os novos discípulos e inserindo-os adequadamente em uma comunidade de fé, e a partir daí ensina-os a viver em obediência à palavra de Deus. É nesse sentido que nós podemos dizer que a igreja discipuladora é uma comunidade de aprendizagem transformadora. Eu queria que você refletisse comigo um pouco acerca dessa definição. A igreja discipuladora deve ser uma comunidade de aprendizagem transformadora. Antes de tudo, esta igreja precisa ser uma comunidade, porque ela não pode ser um mero auditório, onde se realizam ou onde se assistem semanalmente a solenidades religiosas. A Igreja de Deus não pode se resumir a uma mera plateia de sermões expositivos. Ela precisa ser muito mais do que isso. Se ela vai realmente adotar uma identidade discipuladora, ela precisa ser uma família unida, ela precisa ser uma família acolhedora, ela precisa ser uma verdadeira comunidade.
uma vez que a pregação do Evangelho só faz sentido no contexto da verdadeira comunhão. Além disso, a igreja discipuladora precisa ser uma comunidade de aprendizagem, porque é dessa forma que nós vamos crescendo na experiência da redenção. É através da aprendizagem que nós vamos tomando posse, vamos nos apropriando dos benefícios da redenção. À medida em que nós somos ensinados e à medida em que nós vamos aprendendo a dar ouvidos à palavra de Deus e a obedecer ao Senhor. A igreja discipuladora é, portanto, marcada por essa dinâmica de constante e abundante ensino e aprendizagem. E como nós já dissemos, uma igreja discipuladora precisa ser uma comunidade de aprendizagem, mas não de qualquer aprendizagem, mas de aprendizagem transformadora. O nosso ensino não deve visar apenas a assimilação de novas informações. Nós não queremos que as pessoas venham aos nossos cultos, assistam às nossas mensagens e saiam daqui apenas entendendo mais acerca da fé cristã. Não. Nós queremos que elas possam ir além disso. Nós queremos que, começando com a renovação da mente, o ensino possa ser consolidado através de uma vida transformada. E que as pessoas possam aprender não apenas aquilo que Jesus disse, mas que elas aprendam, sobretudo, a obedecer tudo quanto Ele nos ensinou e nos ordenou. E é dessa forma, meus irmãos, que nós vamos experimentando já aqui nesta vida uma boa medida da presença de Deus, enquanto nós aguardamos a experiência desse livre acesso na eternidade. E qual será então o resultado de se viver eternamente na presença de Deus? Eu creio que os 2 versículos finais deste texto que lemos nos informam isso. Eles falam da felicidade dos salvos. Leia comigo outra vez, versículos 16 e 17. O texto diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sol sobre eles e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Você consegue imaginar, irmão, uma palavra de boas-vindas melhor do que esta? Para uma multidão de peregrinos, para aquela grande multidão que acabara de sair do deserto da grande tribulação, pelo que mais eles poderiam ansiar do que comida que matasse a sua fome, água viva que matasse a sua sede, abrigo que os amparasse contra as intempéries do deserto e uma direção segura para que eles não mais vagueassem a esmo, mas para que fossem finalmente conduzidos à posse da terra que lhes fora prometida. Agora, diante do trono e diante do próprio Cordeiro de Deus, a grande multidão dos redimidos saberia que a presença de Deus não é apenas relacional, ela é também uma presença abençoadora. Agora eles saberiam que a vida abundante só existe de verdade na presença de Deus. E mais uma vez eu quero evocar aqui esse paralelo que há entre a morada eterna dos salvos e o jardim do Éden. Nós poderíamos pensar, por que o Éden era um lugar tão maravilhoso? E a resposta não poderia ser outra, além de porque Deus estava ali presente. E da mesma forma nós poderíamos perguntar por que a morada eterna dos santos também vai ser um local tão maravilhoso, vai ser uma experiência tão gloriosa. Com certeza, queridos, não é por causa das ruas de ouro somente. Não é meramente por causa dos muros de pedras preciosas. Nem tampouco será por causa das portas de pérola. A morada eterna dos salvos será uma experiência gloriosa por causa da presença abundante de Deus naquele lugar. A presença de Deus é relacional, a presença de Deus é abençoadora. E é por causa dela que tanto no Éden quanto também na morada eterna dos santos haverá abundância de vida e fartura de provisão.
falamos sobre semelhanças, mas poderíamos também falar sobre as diferenças. Qual será então a diferença entre a experiência dos nossos primeiros pais no Éden e a experiência da grande multidão na morada eterna dos salvos? A diferença, queridos, nós poderíamos dizer é que a morada futura dos salvos, ela é muito melhor do que o Éden. Pois se você lembrar bem, a permanência de Adão no Éden estava condicionada à sua perfeita obediência. Bastava que ele pecasse uma única vez e ele seria expulso daquele lugar. Bastava que ele desobedecesse e ele perderia imediatamente o acesso à presença de Deus e às bênçãos decorrentes dela. Já a morada futura dos salvos, ela está plenamente garantida pela perfeita obediência do Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Nós, queridos, podemos estar seguros acerca da nossa salvação, não por nós mesmos, nós de fato não teríamos condições de assegurar isso, mas nós estamos seguros por causa da perfeita vida e da perfeita morte de Cristo em nosso favor. E é por isso que a vida eterna ela é muito melhor do que a experiência dos nossos primeiros pais no Éden. Lá não haverá riscos. Lá nós estaremos completamente livres, seja da condenação do pecado, seja da influência do pecado, ou mesmo da presença do pecado. Nada disso nos ameaçará e nada disso ameaçará ou porá em risco a nossa permanência naquele lugar. Estaremos com Deus, estaremos na presença de Deus, felizes e eternamente satisfeitos neles, por causa daquilo que Cristo fez por nós. E isso para nós é uma garantia. E é por isso que a visão termina dizendo: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Porque a morada bendita dos crentes em Jesus, ela será completamente blindada contra todos os males que afligiram o povo de Deus em sua peregrinação nesta terra. Meu irmão, você tem ideia de quantas vezes cada uma daquelas pessoas que se encontrava na grande multidão já havia chorado? Lembre-se, eles vieram da grande tribulação. Eles não vieram do louvorzão. Eles não vieram da modinha. Eles não vieram do oba-oba. Eles vieram da grande tribulação. Portanto, será que você faz ideia de quantas lágrimas eles não devem ter derramado pelos sofrimentos que lhes foram infligidos, por todo o ódio que os inimigos de Deus lançaram contra eles? Tire por você mesmo. Quantas vezes você já chorou na presença de Deus em oração por causa dos desafios de seguir a Cristo? Quantas vezes você já derramou a sua alma diante de Deus, diante de tanta pressão que você sente na luta contra os impulsos da sua própria inclinação pecaminosa, na luta contra a sedução do mundo e na luta contra as muitas ciladas e as muitas investidas de Satanás e seus demônios contra a sua vida? E agora, como soa aos seus ouvidos essa promessa de que em breve Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima? Isso é algo, querido, que deve confortar o seu coração. É algo que deve fazer você se regozijar e se alegrar na esperança bendita da glória. E eu quero aqui encerrar essa mensagem olhando para esse texto e encorajando você a levar a sério a missão de fazer discípulos, não somente porque há um mandamento nesse sentido, mas porque agora você ficou sabendo ou foi relembrado de que você, cristão, foi chamado para viver por algo maior. A grande comissão não é apenas um chamado para nós sairmos lá fora e ganharmos algumas almas para Jesus, como se diz. A grande comissão que o Senhor nos deu é, antes de tudo, um chamado para nós entendermos que, por sua graça, Deus nos inseriu numa história que é muito maior do que a nossa.
Por sua graça nós fomos inseridos no plano redentivo de Deus, que Ele tem implementado ao longo dos séculos. Por sua graça, Deus nos deu um lugar de cooperadores nesse plano. Portanto, a grande comissão, quando abraçada com dedicação, ela tem essa capacidade de nos libertar do nosso mundinho egoísta e do nosso mundinho passageiro. Portanto, meus irmãos, que todos nós, diante desta mensagem e diante desta visão gloriosa que o apóstolo João recebeu da parte de Deus e registrou para a nossa edificação, que todos nós possamos abrir mão dos nossos desejos pessoais e mesquinhos, dos nossos projetos pessoais que são pequenos demais para que nós desperdicemos toda uma vida com Ele. Enfim, que nós abandonemos de uma vez por todas as aspirações pecaminosas dos nossos impérios egocêntricos e busquemos sim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, em obediência ao chamado que o Senhor nos fez. Porque fazer discípulos, nós devemos fazer discípulos de todos os povos, porque o objetivo de Deus para todo o mundo e para toda a história da humanidade é glorificar o seu Filho através de um povo que Ele resgatou e transformou. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, antes de nós encerrarmos este momento com uma oração, eu queria mais uma vez incentivar você a aproveitar da melhor forma este dia do Senhor e dizer que você poderia estender os efeitos desta mensagem discutindo com os seus familiares acerca de tudo o que você ouviu hoje. Comentem entre si aquilo que mais chamou a sua atenção, aquilo que lhe pareceu mais desafiador. E vocês também podem refletir sobre aquelas perguntas que estão aqui na descrição desse vídeo. Você pode ler e você pode refletir em família acerca dela. Aproveite esse dia também para fazer contato com alguns irmãos. Vamos continuar investindo em uma cultura de comunhão. E especialmente neste momento de pandemia e de isolamento social, que nós não percamos a oportunidade de estarmos conectados com os nossos irmãos, encorajando uns aos outros, orando uns pelos outros e edificando-nos assim uns aos outros. Oremos ao Senhor, pedindo a sua graça, agradecendo-lhe pela palavra pregada nessa semana e clamando para que o Senhor nos dê graça para podermos responder adequadamente à sua palavra. Oremos. Pai querido, o que nós podemos te dizer depois deste texto que nós lemos é que não há outra coisa, Deus, que seja mais urgente para nós do que pedir que o Senhor nos ajude a responder adequadamente à Tua revelação. Ó Deus, que não sejamos levianos, ó Pai. Que não sejamos, ó Pai, como aqueles que são apenas ouvintes da palavra, mas nunca se tornam praticantes. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra com responsabilidade. Que haja em nosso coração, ó Deus, esta certeza de que é um privilégio imenso ouvir a Tua voz, mas que este privilégio também traz para nós uma carga de responsabilidade, de responder adequadamente, de responder em obediência. Portanto, ó Deus, que o Senhor nos capacite para que nós não desperdicemos os nossos dias nesta terra com projetos fúteis, mas que nós nos dediquemos à grande comissão, à grande tarefa, à grande missão que o Senhor nos deu. Que nós abracemos com coragem essa missão, que haja determinação, ó Deus, que haja intencionalidade diariamente na vida de cada irmão para levar a grande comissão adiante nas situações concretas da sua vida. E que Deus, enquanto igreja, nós não nos contentemos em ser menos do que uma igreja verdadeiramente discipuladora.
Ó Deus, nos ajuda a sermos obedientes ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo incline a nossa vida para vivermos em obediência e para vivermos aqui nesta terra, mas com a perspectiva da eternidade. Vivermos aqui neste mundo, mas olhando sempre para o futuro que o Senhor nos prometeu. Ó Deus, nós também pedimos que o Senhor nos proteja. Protege o Teu povo ao longo dessa semana. E conserva-nos, ó Deus, em Tua paz. Que apesar de toda a dor, apesar de toda a tragédia que assola o mundo à nossa volta, que cada um de nós sejamos encontrados no esconderijo do Altíssimo e que nos refugiemos em Ti o tempo todo e que possamos continuar reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor tem cuidado de nós e que até aqui a Sua boa mão tem nos sustentado. Ó Deus, essa é a nossa oração, te agradecendo por este momento de devoção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você e que você tenha uma boa semana na própria presença de Deus. Que você possa se deleitar nele, que você possa continuar aprendendo mais acerca dele e reconhecendo a sua bondade em sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.